E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e queremos te pedir que a mesma fale aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido de todos. Por quê? Porque todo mundo já ouviu em algum momento a história da divisão de Paulo e Barnabé. No capítulo 15, você vê esses dois homens se uniram para defender a fé em Cristo Jesus diante do concílio de Jerusalém. Eles estão lá defendendo a salvação em Jesus Cristo tão somente. Eles estão unidos nessa finalidade. Após ter essa reunião, alguns dias depois, segundo o verso 36, diz que Paulo tem uma ideia. Diz: vamos visitar os irmãos daquela primeira viagem missionária. E sabe quanto tempo demorou isso? 5 anos depois. Não a palavra após alguns dias da reunião, mas da ida deles àquela região era 5 anos depois. Vamos visitar os irmãos 5 anos depois e ver como é que os irmãos estão. Se a igreja continua bem, firme na fé, se o povo tem crescido, se doutrinariamente eles têm sido abençoados. 5 anos depois se dá a segunda viagem missionária de Paulo. E essa ideia dessa segunda viagem está registrada aí. Mas não há acordo entre eles, porque quando você lê Atos 13, você vê que João Marcos, que foi na primeira viagem missionária, ele abandonou a viagem e voltou para casa. Ele era um cara muito novo, muito jovem. E não se sabe exatamente o motivo, mas se sabe que ele abandonou a viagem. E quando Barnabé fala agora a Paulo que quer levar de novo João Marcos nessa viagem, Paulo rejeita a ideia, ele não aceita a ideia, causando uma divisão. E Barnabé vai, por um lado, junto com João Marcos, e Paulo convida Silas para ir com ele. E eles vão com a ideia de visitar as igrejas onde eles ministraram a palavra e pessoas se renderam ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo. O texto continua no capítulo 16, até o verso 10, aonde eu quero me parar hoje. E ao 5 você vai ver o encontro de Paulo com um jovem chamado Timóteo, a reputação de Timóteo, e a ideia de fazer a circuncisão de Timóteo. Obrigado, meu Deus. Se não é você, eu olhei logo para o meu seminarista para ele falar. Mas ele falou. Ele tem a língua menos presa do que a minha. De vez em quando endoida também, assim, mas... Bom, e aí faz... E acontece um negócio interessante, que eles vão pregar em uma região, versos 6 ao 10, capítulo 16. Já havia planejamento de fazer isso. E o Espírito impede que eles vá.
O Espírito não permite. Estava tudo planejado, tudo arquitetado, e o Espírito impede. De noite, Paulo sonha. E ele sonha com um varão macedônio, onde o homem diz: passe, venha. Ele acorda assustado, mas ele entende agora que ali se dá a ideia de uma direção de Deus. Se você continuar lendo o texto depois do verso 10, hoje nós vamos parar no verso 10, eles vão, e a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Filipos, e ali planta a igreja em Filipe. E depois, tempos depois, Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é justamente para essa igreja. Aqui nessa história você vê algumas coisas. Primeiro, a discórdia entre dois homens de Deus e a separação deles. Segundo, você vê de uma forma muito especial Deus escolhendo pessoas para compor uma obra missionária, a qual Paulo estava fazendo. E em terceiro, a direção do Espírito Santo na obra missionária. Então, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema. Não dá para ver, mas missão quando o caminho é desafiador. Missão, aqui vê bom, ali não vê bem. Mas missão, quando o caminho é desafiador. E fazer missões é desafiador sempre. Quem já foi em uma viagem missionária aqui? Teve desafios na viagem? Com certeza. Sim, houve vários desafios, mas você não só faz missão indo em uma viagem missionária. A ideia de fazer missão é uma ideia de fazer missão aonde Deus te colocou. E aí você precisa fazer missão aonde você está, aonde Deus te colocou. As pessoas das quais você conhece, as pessoas das quais Deus, na sua infinita bondade e no seu amor, faz com que se aproximem de você. Essas pessoas precisam ouvir Deus falar. A igreja do Senhor Jesus, ela faz missão o tempo todo. E deve fazer, mesmo sem fazer uma viagem missionária. Porque quando olhamos para a igreja, paramos e pensamos de forma primária e mais simples. A igreja precisa evangelizar, ensinar e expor a palavra de Deus. E a igreja precisa também pastorear. E quando eu digo a igreja é você. Quando você lê o livro de Atos, é como se fosse um manual da igreja, do que a igreja deve fazer. A igreja deve evangelizar. A igreja deve ensinar, deve expor a palavra, e a igreja deve pastorear. A ideia de pastorear não é a ideia do pastor somente pastorear. É a ideia da igreja. A igreja tem de cuidar, a igreja tem de ter essa ideia de pastoreio mútuo entre os irmãos. E parece que mesmo uma missão tão rasa e simplificada, como essa aqui, em 3 sentenças, parece que a igreja perdeu essa ideia de fazer missão, de evangelizar, de ensinar, de expor a palavra de Deus e de pastorear. E deveria fazer missão o tempo todo. Deveria constantemente fazer missão, porque apesar de Paulo demorar 5 anos para visitar as igrejas junto com Barnabé, eles continuavam evangelizando, ensinando, expondo a palavra e pastoreando.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa entender essa realidade e viver essa realidade na sua vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, constantemente em louvor, em adoração, em exaltação ao Deus Todo-Poderoso, o Deus real, o Deus presente, o Deus conosco, todos os dias. E em primeiro lugar, então, o desentendimento, o conflito. Em meio à jornada, há um desentendimento entre os dois discípulos de Jesus, Paulo e Barnabé. O primeiro, Barnabé, foi o líder da primeira viagem, levou consigo Paulo e João Marcos. Paulo, a quem o Espírito escolheu para aquela missão, mas eles dois entram em conflito. E sabe, uma coisa que eu acho interessante, é que o conflito que ocorre na vida deles, do verso 36 ao 41, a Bíblia não se preocupa em dizer quem está certo e quem está errado. Aí você olha Paulo está certo nos seus argumentos, mas você olha Barnabé está certo também nos seus argumentos. E quando você vê depois o futuro, você vê Paulo em uma carta, dizendo que é para João Marcos ir ter com ele, porque tem sido muito útil ao Evangelho. Quando você lê os Evangelhos, em especial Marcos, o primeiro Evangelho escrito, foi escrito por esse homem, chamado João Marcos. Esse jovem que escreveu a primeira história a respeito de Cristo, que serviu de base para todos os demais autores do Evangelho, escrito em 4 formas diferentes. Cara, esse homem era fantástico. Mas quem era certo, não tinha nenhum certo. Porque não importa quem está certo, importa que Deus estava trabalhando tanto no caráter de Paulo, como no caráter de João Marcos e de Barnabé. Não importa. Porque nós queremos ter justiça própria o tempo todo, mas a sua justiça é trapo de imundícias. Não serve de nada. Não serve para nada. Então não importa quem estava certo, o importante é que Deus, apesar dos homens, por mais santos que sejam, por mais usados por Deus que sejam, eles são homens falhos. Necessitam da graça e do cuidado de Deus. Todos os homens são falhos. E aqui está uma demonstração de um homem que era chamado alguém cheio da consolação, Barnabé, um encorajador, e de um homem com uma paixão missionária, com um amor imenso por almas, como Paulo. Não existe pessoas certas, 100% certo. Existem homens que carecem da misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, quantos conflitos na nossa vida nós tivemos? Com pessoas, com líderes, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Quantos conflitos de toda a natureza nós já tivemos? E geralmente nos conflitos nós queremos saber quem está com a verdade, quem é certo. E a palavra de Deus mostra um conflito que não mostra quem é certo. Só mostra que Deus estava agindo. Em meio àquela situação, Deus deveria ser glorificado. Mas tudo começa, irmão, ou irmãos, com a motivação certa. Verso 36
Se você ler aí, você vai ver assim, ó, Paulo está em um dia encontrando Barnabé, alguns dias depois da reunião em Jerusalém, e diz assim: vamos visitar os irmãos das igrejas das quais nós plantamos. A discussão começa quando os dois estão com as motivações certas. Muitas vezes nós vemos discussões acontecendo, pessoas com motivações erradas, mas aqui está uma motivação certa. É uma das primeiras vezes das quais o apóstolo Paulo demonstra o seu coração missionário, o seu amor, a sua dedicação, o seu amor pelos irmãos, o seu amor pastoral. De tal forma, ele demonstra o seu amor pastoral dizendo: vamos visitar os irmãos, vamos cuidar dos irmãos, vamos ver como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão precisando de instrução, se eles estão precisando de encorajamento, se eles estão precisando de incentivo, se eles estão precisando de ideias. Do que eles estão precisando, vamos cuidar deles. Isso é uma ideia pastoral imensa, expressada por Paulo, um homem que é conhecido como um grande teólogo. Ele está tendo uma atitude pastoral. E a igreja do Senhor Jesus Cristo esquece de ter uma atitude pastoral. Esquece de lidar como um pastor. Muitas vezes eu, que sou pastor, esqueço de lidar como um pastor que devo lidar, de cuidar como deveria cuidar, de amar como deveria amar, de se importar da mesma maneira que Deus deseja que possamos ter um sentimento. Mas em meio a tudo isso, apesar das motivações certas, nós podemos enxergar uma realidade de um conflito, em um momento que não deveria ter, acontece um conflito entre líderes, por causa de um ponto de vista em relação a outro. Parece uma coisa simples, é um ponto de vista, é igual, o bichinho está com um cavanhaque meio esquisitinho aí, né? Mas é igual dizer assim: eu achei esquisitinho o cavanhaque do nosso irmão Anderson. Eu ia falar outra coisa, vi o cavanhaque e não perdi, né? Tal. E aí o Henrique olha para o cavanhaque dele e diz: rapaz, está bonito demais, está parecendo Dom Juan. E aí é um ponto de vista. E é um ponto de vista que leva a esse conflito. Rapaz, não quero que Anderson vá com a gente não, com esse cavanhaque. E Henrique diz: não, rapaz, com esse cavanhaque, ele vai fazer sucesso demais. Ele pode tocar, cantar, mesmo de cavanhaque. Então, irmãos, é um ponto de vista. Um ponto de vista dividiu os dois. A Bíblia não vai falar se eles ficaram quanto tempo assim, distante um do outro. Possivelmente não deve ser muito, mas você vê que eles vão para caminhos diferentes, por causa de um ponto de vista. Então, algumas vezes a nossa motivação certa nos leva a uma realidade de um conflito, por causa de um ponto de vista nosso. Uma coisa simples. Quem está de fora diz: isso é simples de resolver. E é. Mas quem está vivendo, algumas vezes não consegue enxergar. Porque está cheio de razão. Cheio de justiça própria. E não consegue enxergar. Que é uma coisa tão simples, tão fácil de lidar, de resolver. Mas Deus, na sua infinita bondade,
diante desse desentendimento, diante desse conflito na jornada, Deus faz com que haja uma ruptura produtiva. Porque agora não é uma viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. Agora se dá 2 viagens missionárias. Uma aonde vai Barnabé e João Marcos, e a outra viagem aonde vai Paulo e Silas. Em vez de uma viagem missionária, parece que Deus queria fazer um alcance maior na região. Ele envia 2 viagens missionárias. Porque Deus reverte a situação atribulada. Deus faz com que seja uma situação abençoada, produtiva. E a segunda viagem missionária, que deveria ser uma viagem de pastoreio, se torna uma viagem também de plantação de igrejas. Porque Deus dirige a história, Deus é soberano sobre tudo, e Deus pega todas as tribulações, infortúnio, dificuldade da vida, e Ele transforma. Ele é um Deus transformador. Ele muda toda e qualquer situação. Isso não é desculpa para dizer, vamos brigar e abrir 2 igrejas. Não é. Mas é ver a ação de Deus agindo em meio a essa situação onde os homens tiveram um coração duro para andarem juntos. Deus faz que a produtividade possa desenvolver mais e mais. Quando você lê o verso 41, você vê que o plano de Deus não foi frustrado. O verso 41 você lê e você vai ver que as igrejas foram fortalecidas. Na verdade, essa ideia desses versos é a ideia de fortalecimento na fé. É que a igreja foi pastoreada, apesar das dificuldades, a igreja se fortaleceu. Você vê isso no verso 41, você vê isso no verso 5, que aí traz consigo a ideia do que realmente tinha desejado pela viagem o apóstolo Paulo. Isso acontece, porque Deus é Senhor de todas as coisas, e apesar da nossa dura serviço, Deus nos abençoa. Então, em meio a essa segunda viagem missionária, há um desentendimento, há um conflito na jornada, algo que poderia fazer com que aqueles 2 desistissem da viagem e não fosse mais fortalecer a igreja. Mas Deus reverte tudo e faz com que a igreja possa ser fortalecida. Que coisa linda ver a ação de Deus. Que coisa linda ver o inimigo tentar minar a obra de Deus e cair por terra. Deus ser glorificado, Deus ser abençoado. É claro que na missão da igreja, em meio a tantos obstáculos, em meio à missão que eu e você devemos fazer, de evangelizar, de ensinar a palavra, de expor a palavra, de pastorear o rebanho de Cristo, em meio a essa missão, nós precisamos de discernimento e escolher as ferramentas certas. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais a igreja deveria orar era pedindo a Deus, Deus me dê discernimento. Porque nós precisamos de discernimento para entender o que é de Deus, o que não é. Precisamos de discernimento para escolher de acordo à direção de Deus, à vontade de Deus.
E sabe, quando você lê o capítulo 16, no verso 1 ao 5, você vê Paulo chegando e encontrando e conhecendo um jovem chamado Timóteo. De bem assim, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o seu pai era grego. Paulo encontra um jovem onde a sua mãe era crente, judia. O seu pai, por sua vez, era grego, um ímpio, distante dos princípios de Deus e da verdade de Deus. Mas você vê que quando Paulo conhece, ele vê que todas as pessoas falam bem daquele jovem, Timóteo. Todo mundo dava testemunho a respeito daquele jovem. E quando Paulo ouve o testemunho a respeito daquele jovem, ele entende e ele enxerga, sabe o que? A provisão de Deus na viagem. Só Deus sabe como é que estava o coração de Paulo em uma viagem missionária, onde fazer a obra de Deus, mas com o seu coração dividido, porque começou com um racha entre dois amigos e irmãos. Agora ele encontra um jovem, uma espécie de aprendiz, aonde Deus dá uma oportunidade maravilhosa de agregar mais um a essa viagem. Alguém que tinha muito a aprender com a manifestação graciosa de Deus durante a viagem, com o exemplo de vida, de dedicação, de amor de Paulo. Ele vê a provisão de Deus. Quando ele conhece esse jovem e vê todo mundo testemunhando a respeito desse jovem, isso causa uma alegria tão grande na vida de Paulo, a tal ponto dele entender que é a provisão de Deus. O Deus provedor enviando para aquela viagem um outro jovem, que não é João Marcos, que ele deveria ter levado e talvez arrependido, e diz: por que não levei? Eu poderia ensinar, ele poderia ver a manifestação de Deus. E Deus disse: eu vou te colocar outro no caminho, para que Deus venha se manifestar na vida dele. É como trouxesse alento e paz ao coração de Paulo. Mas uma outra coisa interessante é que a região que Paulo encontra esse jovem era uma região que possivelmente eu não iria, porque é a região de Listra. E no capítulo 14 de Atos, verso 11 ao 20, quando aquele povo viu a manifestação de Deus, primeiro foi adorar Paulo e Barnabé. Mas depois que eles exortaram aquele povo, eles foram apedrejados. Agora, imagine uma região aonde você foi apedrejado. Você voltaria para pregar o evangelho? Paulo volta. E ele volta e ele demonstra que nós precisamos de discernimento de Deus, porque precisamos de coragem e sabedoria, de saber o que Deus deseja. Paulo volta porque ele não está fazendo nada dele mesmo, ele está fazendo direcionado por Deus. Ele volta porque a coragem e sabedoria não está firmado nele mesmo, mas no Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que deseja que ele pastoreie aqueles irmãos que ficaram ali naquela cidade. Então, é também uma maneira de ensinar a um jovem Timóteo a continuar firme na fé,
alguém que foi ensinado pela sua avó, pela sua mãe, alguém que as gerações são passadas na propagação do evangelho na vida, a ensinar de forma tal a ter coragem e sabedoria em meio aos desafios e obstáculos, ter discernimento de Deus no que deve fazer ou não. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós não temos esse discernimento da parte de Deus que nos dá coragem e sabedoria. Coragem para dizer eu posso morrer pela causa, mas sabedoria de como eu vou lidar com a oposição agora. E isso nos faz com que possamos entender que a ideia do apóstolo Paulo causa uma ideia tão marcante, tão extraordinária, de um discernimento cultural imenso. Quando você lê o versículo 13, você vê a ideia dele: eu vou levar esse jovem comigo, mas esse jovem é meio judeu e meio grego. Esse jovem é misturado, mas esse jovem vai comigo pregar a judeus convertidos. Então vamos circuncidá-lo. E o verso 3, fala que ele mandou fazer a circuncisão de Timóteo. Não tem nada a ver com salvação. No capítulo 15, ele já defendia que a salvação é unicamente por Jesus Cristo, não precisa nenhuma obra da lei, nenhum ritual judaico, não era necessário. Mas aqui há um discernimento cultural. Como é que ele leva alguém que é meio judeu, para o meio do judeu, que não é circuncidado? Sabe o que é? Sabe que discernimento é esse? Dizendo assim, algumas coisas na nossa vida nós precisamos aprender a abrir mão para ganhar o outro, para viver em paz com o outro, para que o outro possa entender a graciosidade de Deus. Paulo aqui não é nenhum xiita não, irmãos. É alguém cheio de discernimento espiritual. E diz: em prol da paz, vamos fazer isso. É claro que em relação a Tito, e se você não leu, você pode ler em casa, você vê Paulo discutindo e dizendo: não deve fazer a circuncisão nele. Ele é um gentil, para que isso? Mas o cara que é meio judeu, peraí, é necessário fazer. Se não fez até hoje, talvez porque o seu pai não permitiu, mas agora ele vai com a missão. E ele pode ser arguído. E nós podemos ser questionados. Vamos abrir mão disso. Isso é trivial. Sabe, tem muitas coisas na nossa vida que é trivial. Para viver paz, precisamos de discernimento cultural. Precisamos desse discernimento, porque tem coisas que é palha, é enfeite. Tem coisa que não tem nada a ver, se faz ou se deixa de fazer. E nós, como povo de Deus, precisamos ter essa sensibilidade. Isso é, de fato, uma flexibilidade no ministério. E nós precisamos ser flexíveis. Flexíveis à nova geração. Flexíveis às questões culturais da vida, entendendo o que é pecado e o que não é. Precisamos ter flexibilidade. E algumas vezes nos falta isso. Há um radicalismo muito grande por coisas banais. Espera aí, se isso vai nos impedir, vamos fazer a circuncisão dele. Não há problema nisso. Vamos fazer isso.
Não há nenhuma dificuldade. E o verso 5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número. Porque o apóstolo Paulo teve um discernimento espiritual. Primeiro, a respeito de uma ferramenta tão útil, Timóteo. Ele viu a provisão de Deus na vida de Timóteo. É uma ferramenta para o ministério. Ele demonstra coragem e sabedoria a voltar para a lista. Ele demonstra discernimento cultural em fazer a circuncisão de Timóteo. Mas ele demonstra a sua flexibilidade no ministério. Porque no capítulo 15 ele tinha discutido sobre isso. E agora ele está flexível. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não somos flexíveis. Muitas vezes achamos que devemos ser irredutíveis. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus deseja que você viva em paz com o outro. Tenha sabedoria no trato. Tenha flexibilidade na vida. Não seja rígido. E sabe, irmãos, quando nós compreendemos a realidade de termos discernimento espiritual, a missão do Senhor é feita de forma mais leve. E alguns embates da vida não acontecem. Porque há o discernimento, sabedoria e há uma flexibilidade ministerial muito grande. Uma outra verdade na missão que devemos fazer é a respeito da direção. Quando nós aprendemos a seguir o guia perfeito. O guia perfeito. E o guia perfeito é Jesus Cristo. Alguém aqui já entrou em um manguezal? Além de mim? Opa, teve alguns aqui que entraram. Olha. Tem muita gente que entrou no mangue. É só lama. Eu entrei no manguezal algumas vezes. Mas todas as vezes que eu entrei com pessoas que conheciam o manguezal. Então a gente entrava, rodava lá. Eu acho que uma ou duas vezes na minha vida eu tentei pegar caranguejo. O negócio é complexo, mas dá para pegar. Dá medo de tomar uma mordida no dedo, mas existe uma estratégia para isso, né? E eu, por curiosidade, quis tentar a estratégia, né? Não tomei mordida não, viu? Vocês já estão pensando. Eu fui muito cauteloso, e o cara me disse: você vai devagarzinho, quando sente, puxa a mão de vez. Aí leva um montão de terra e vai de vez. E aí fecha a boca do bicho e arrasta. Aí eu fiz isso, olha que bênção. Graças a Deus saí ileso. Glória a Deus por isso. Mas eu fui algumas vezes no manguezal e eu fui com gente me guiando. E aí a gente entrava, rodava lá, saía, tomava banho de maré. E nunca me perdi. Mas uma vez o meu irmão mais novo, o nome dele é Helenilson. É um dos melhores, né? Nomes lá de casa. Tal. E aí ele foi com 2 amigos, sem conhecer direito o mangue. E se perderam no manguezal. Não sabiam sair, porque lá dentro é uma mata fechada. Se você entra e não sabe a direção de voltar, você pode cada vez se aprofundar mais. E os manguezais no Nordeste são manguezais grandes. Aqui também tem uns grandes. E eles se perderam no mangue. Só que o mangue, na hora que você entra, é lama. Só que tem uns horários que é água. A maré cobre tudo. E aí eles subiram nos paus
pé de árvores e ficaram lá a noite toda, gritando, desesperado, por socorro. E de manhã cedinho, chegou a notícia, né? Do meu irmão me acordando, meu irmão mais velho. Rapaz, a gente chama o meu irmão Helenilson de Matu, não sei porquê, mas vai lá. Matu não dormiu em casa. Não dormiu como não? Não dormiu em casa, cara. Ixi, agora, a mãe vai acordar, 5 da manhã, minha mãe não tinha acordado, e ele não dormiu em casa, vamos atrás dele, deve ter morrido. Eu disse, misericórdia, meu Deus. E aí foi para onde? Aí perguntamos, descobrimos que ele foi para o mangue, com mais 2 caras. Aí eu corri lá, fui na casa do sogro, pegar a moto dele, peguei a moto, botei meu irmão em cima e o mangue era longe, velho. Aí ia em uma ponta, perguntava se vira alguém, aí ia em outra, até que encontrei o bicho lá. Já os pescadores encontraram eles e tiraram pela manhã, e eles morrendo de fome, chupando manga lá, que passaram fome a noite toda. Por que eles se perderam? Faltou um guia que conhecesse o mangue. Quando falta um guia, a tendência de perder é muito grande. Se você for fazer uma trilha, por exemplo, e faltar um guia, você pode se perder. Graças a Deus ao GPS hoje, né? Mas o GPS no passado, a gente ia para a cidade sem GPS, ou com aquele GPS quadradinho, sem ser o Waze, aquilo dava um perdido no povo. Sem guia, sem conhecer, você se perde. Sabe, por mais que você queira fazer algo bom para o reino de Deus, sem um guia para te instruir, você não vai saber fazer de forma correta. E o apóstolo Paulo queria fazer a vontade de Deus e ser direcionado por Deus, mas sem o guia, a viagem não daria certo. A vida sem Jesus não dá certo, é perdição. Nós precisamos de um guia. Ninguém aqui sabe viver como deve viver. Você acha que sabe, mas você não sabe. As inclinações do seu coração é para o mal. O seu desejo é cometer o que é errado. Você precisa de um guia. Porque senão você vai seguir a sua vontade. E a sua vontade vai te levar a ser mais perdido do que você é. Você precisa de um guia para guiar você a viver para a glória de Deus e segundo os princípios de Deus. Quando você lê o verso 6 a 10, você vê que Paulo percorreu a região frígida, sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Deus não permitiu. Ele entende que alguma coisa está acontecendo, porque ele quer fazer a obra de Deus, ele faz o plano de ir para a Ásia, e o Espírito Santo impede. Ele entende, em primeiro lugar, que ele precisa ser submisso à soberania de Deus, ser submisso ao guia, que a obra que ele está fazendo não é dele. A palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do coração do Senhor. Você pode fazer todos os planos possíveis, e isso não é errado, mas você precisa ser submisso à soberania de Deus, submisso ao Deus Todo-Poderoso. Deus estava impedindo eles, e eles não conseguiam ir. Deus estava fechando as portas, mas eles não estavam tentando arrebentá-las. Eles foram submissos, até que Deus grita mais ainda,
para que eles possam ouvir Deus. E Paulo tem um sonho. E nesse sonho Deus fala tão alto que ele entende que a missão é sobre a direção do bom guia. A nossa vida inteira tem de ser sobre a direção do guia perfeito, supremo, Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Precisamos atentar, ouvir o que Deus está fazendo, ver o que Deus está fazendo e ouvir a sua voz. Deus pode estar fechando portas para você com a ideia de te redirecionar a uma outra área da sua vida e talvez na sua obtusidade você não tenha escutado Deus. E você precisa entender que a porta que Deus fecha, você não tente arrebentá-la, que vai dar errado. Entenda a direção de Deus. Talvez você está vivendo uma vida tão complicada, porque você não está sendo submisso à direção que Deus tem te dado. Você é como um animal teimoso, que não se submete à direção de Deus, mesmo quando Ele fecha a porta. Você quer empurrar, quer entrar de qualquer jeito. Meus amados, precisamos entender que a direção de Deus é melhor para as nossas vidas e precisamos ouvi-lo. Porque se as situações das quais Deus tem colocado não tem feito você enxergar a direção que Deus está te levando, você precisa ouvir o Espírito Santo. E para ouvir o Espírito Santo, você precisa de sensibilidade espiritual. Para ouvir Deus, já que você não vê o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo para te impedir, para te direcionar a um novo caminho. Que em nome de Jesus possamos fazer a missão de Deus. Apesar dos obstáculos da vida e das dificuldades das quais surgem pelo caminho. Precisamos fazer a missão com Deus, mesmo quando em meio à tribulação acontece um desacordo. Nós precisamos fazer a missão com Deus com direcionamento, discernimento e direção de Deus. E Deus deseja dirigir a sua vida. Deus deseja guiá-lo por um caminho de paz. Deus deseja guiá-lo para um caminho de vida. Deus deseja estar com você na sua frente como um bom pastor que guia as suas ovelhas. Ele deseja ser esse seu pastor, guiando a sua vida, transformando a sua história, te livrando de todo mal. Só há salvação quando nós somos direcionados pelo bom guia. E Jesus está aqui, querendo direcionar a sua vida, desejando que você submeta-se à sua soberania e que você entenda que Ele quer te dar uma nova direção. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua mãe bondade. Queremos te louvar porque tu és o nosso Deus e ninguém é como o Senhor. Oh Deus, quantas vezes, oh Deus, precisamos de discernimento, sabedoria, abrir mão de algumas coisas. Pai, sempre precisamos da direção do Senhor, mas porque insistimos em fazer a nossa própria vontade. Tem misericórdia, ó Deus. Ajuda-nos a vivermos para a tua glória, para o louvor do teu nome, para a glorificação do teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a enxergarmos a sua direção, Pai.
a entendermos, ó Deus, que o Senhor está nos impedindo de alguma coisa, Pai. Que o Senhor quer nos direcionar a um novo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz. E a Tua voz possa gerar vida, transformação, mudança em nossa direção, para a glória e louvor do Teu nome. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Sua voz. O Senhor as conhece, elas seguem, Pai. Nós somos ovelha Tua, Pai. Ajuda-nos a seguirmos o Senhor. Ajuda-nos a mortificarmos as nossas vontades, as nossas justiças próprias, os nossos sensos de verdade. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que possamos cumprir a missão na Tua igreja, ó Deus, como os bons evangelistas, falando da Tua verdade, do Teu amor, da Tua transformação, do Teu poder restaurador, transformador, curador. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, expor a Tua palavra, ensinar a Tua verdade ao mundo que carece da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidarmos, a incentivarmos, a repreendermos, a encorajarmos todas as pessoas que precisam. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.